Saudações aos nossos amigos Samuel Souza, pastor Samuel Souza, da Igreja Evangélica Soma da Graça, e o nosso amigo Leandro Masquil, futuro psicólogo, formado pela SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coach do Brasil. Pronto. Explicado aqui, o nosso amigo, nós estamos prontos para começar o primeiro podcast do portal de notícias JPC. Para começar, o pastor Samuel Souza. Esse tema, intolerância religiosa, é um tema bastante polêmico. Nada melhor do que um pastor para esclarecer algumas dúvidas e algumas objeções que a gente vai fazer. E lembrando aí, Nestor, no próximo que nós formos falar, nós vamos chamar um pastor, pode ser até o Samuel mais uma vez, vamos chamar um bandista, né, que é o pai de santo, vamos chamar também um padre, né, porque acho que a gente pode debater aqui as religiões e cada um vai ter suas defesas e suas prioridades, né, no assunto, com certeza, né? Isso. Para começar a abrir o tema, eu vou perguntar ao pastor. Ofender, caluniar e discriminar religiões, cultos, é um tipo de intolerância, ou melhor, são tipos de intolerâncias religiosas? Maravilha. Eu quero começar, em primeiro lugar, agradecendo o convite do Nestor, né, para estar aqui, ele como âncora da JPC, uma satisfação a gente estar aqui podendo comunicar no podcast de vocês e mandando um abraço para toda essa audiência maravilhosa que já acompanha o trabalho e a divulgação de vocês aqui, né? Mas dentro do tema proposto, a intolerância religiosa, né, a pergunta do nosso amigo Nestor foi muito bem clara a respeito se eu não respeito, né, o espaço de culto, o ambiente de culto, é uma intolerância religiosa. E é claro que é. A intolerância religiosa, ela sempre parte de um pressuposto de que eu quero fazer prevalecer a qualquer custo a minha visão e a minha posição de fé sobre as demais pessoas, né? E qualquer tipo de expressão em que eu, na verdade, passo os limites da boa convivência, da barreira, da aceitação, daquilo que é o espaço do outro, eu estou sendo intolerante. Não só na área religiosa, mas em qualquer outro tipo de situação e principalmente, é óbvio, no tema que a gente se propõe a discutir aqui nesse período, né? Leandro, você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Então, pode aproveitar. Mas como eu vou fazer, pastor Samuel, Nestor, como é que eu vou fazer? Eu não sou de acordo com um tipo de religião. Eu tenho a minha religião e não sou de acordo com outro tipo de religião. Como é que eu devo me manifestar? Como é que eu devo me pronunciar nas minhas redes sociais, no meu convívio, sendo que se eu falar alguma coisa, esse é intolerante, esse é ignorante. Eu tenho que aceitar? A primeira coisa que a gente precisa entender o que é aceitar e o que é ser intolerante. Como é que você vai se portar, por exemplo, com alguém que tem um pensamento, uma religião diferente da sua? É a mesma maneira que você se comporta quando o vizinho da sua casa pinta a casa dele de vermelho e você não gosta de vermelho. O que você tem a ver com a casa dele? Não tem nada a ver. Então você rosa, né? O cara pode pintar da cor que a casa é dele, é ele quem mora. Você pode não gostar da cor da casa dele, mas você vai respeitar, porque a casa é dele. No que diz respeito à religião, à fé dele, você, óbvio, tem direito a defender a sua postura, a defender as suas ideias, mas você precisa estabelecer um limite, tá certo? De respeito ao próximo. Você, né? Então, se ele opta por ter uma religião diferente da sua, e óbvio, se ele abre espaço para um diálogo, para uma conversa, você pode sim expor seus pensamentos, expor suas ideias, mas sempre respeitando a ideia da pessoa que ele está lá do outro lado, vivendo uma outra experiência diferente da sua, né? Pastor, mas é um tema bastante amplo, porque veja bem, a intolerância religiosa não é exclusiva dos evangélicos, também não é dos católicos, também não é dos cultos africanos. Todas essas religiões, elas sofrem intolerância. Qual é a fórmula que nós temos para andarmos em cima da linha? Porque os tempos mudaram, nós temos tempos diferentes. Hoje, qualquer coisa é crime. Se você tem até medo de falar, porque senão você está cometendo crime. É uma realidade. Se voltarmos ao tempos atrás, nada disso, era muito diferente, a gente tinha outra postura, mas hoje não sei se foi com o advento, com a chegada da internet, que as coisas
complicado. Como é que o senhor vê essa questão de criminalidade? É dos evangélicos, são dos católicos, são dos cultos africanos? Como é que funciona esse entremeio aí? É bem colocado, né, meu amigo Nestor? Porque a questão da intolerância, ela não é exclusiva de nenhuma ala religiosa. Todas as segmentações religiosas vão sofrer intolerância. Principalmente no Brasil, que nós no Brasil temos uma característica de ser muito plural em questões religiosas, né? O Brasil, desde o período da sua colonização, nós recebemos aqui os europeus que trouxeram uma segmentação religiosa, nós tivemos aí o pessoal que veio da África, que trouxe outra segmentação religiosa, nós já tínhamos aqui no Brasil os indígenas, isso criou de uma espécie de miscigenação religiosa, né, bem ampla. E o Brasil sempre teve essa característica. Se você olhar os outros países, geralmente eles têm uma religião predominante. O Brasil não. O Brasil tudo dá certo. Se você pegar a estatística, o Brasil é o país que tem o maior índice de religiosos da ala evangélica. Se você pegar, é o que tem mais índice de religiosos da ala católica. O Brasil é o que tem o maior número de espíritas. O Brasil é o que tem o maior número de pessoas que são adventistas e outras. Ou seja, tudo no Brasil dá muito bom. Isso por conta da facilidade do brasileiro ser plural. E com isso também a gente vê essa questão desse número de diferenças gerar um pouco dessa segregação, dessa perseguição e da intolerância. Embora a nossa Constituição, que é a carta da lei máxima do nosso país, ela reza que as pessoas tenham liberdade religiosa. E se a Constituição preza pela liberdade como um direito essencial do cidadão, é óbvio que qualquer pessoa que desrespeite não só a religião, mas o espaço de culto, ele está incorrendo num crime. E crime no nosso país é passivo da pessoa ser penalizada, inclusive com os rigores da lei, se é cadeia seja, se é alguma prestação de serviço social que seja, mas ninguém pode dizer que desconhece, de fato, que uma postura intolerante, ela pode ensejar, inclusive, uma situação de cadeia. Isso aí é natural e eu defendo, obviamente, que seja dessa maneira, independente da ala, né? Eu sou pastor evangélico, mas eu entendo que, além da minha ala sofrer discriminação e perseguição, as outras também sofrem. E o mesmo direito que eu quero para mim, eu também quero que você tenha para você, para todos nós, né? Eu tenho uma defesa, Nestor e pastor Samuel, que quando você tem parâmetros dentro de um segmento religioso, né, com inteligência, você sai da intolerância. Né? Eu tenho amigos que são bandistas, eu tenho amigos que são espíritas, eu tenho amigos que são muçulmanos, eu tenho amigos que são evangélicos. E não vou dizer para você que já tive problema com algum deles, mas por quê? Entrou a ignorância. O fanatismo de uma forma ignorante. Porque o fanatismo de uma forma ignorante, pro meu conhecimento, pastor Samuel, dentro de uma rede social, é quando você quer atacar aquela pessoa, você quer diminuir aquela pessoa. E quando você é inteligente, eu sou cristão, tá? Eu sou cristão, protestante, uns falam protestantes, outros falam evangélicos, outros falam crente, outros falam cristão. Eu sou essa linha aí. Né, dessa linhagem, nasci em berço evangélico. Só que o que eu defendo comigo? O meu Jesus, ele sempre foi um Deus de amor, de paz, de soberania nas suas palavras, né? Ele sempre foi sublime e muito inteligente nas suas colocações. Teve um momento de ira lá na frente do templo, né, que estava fazendo um templo de comércio, e quando eu vou lidar com esse tipo de coisa, eu tento procurar ir nessa linha, nessa vertente, pastor Samuel. É uma defesa. E na verdade, essa questão da pregação da paz, ela é uma linha que se agrega a todas as outras segmentações religiosas. Exatamente. Né? É uma linha de convencimento, né, pastor Samuel? Como é que eu vou convencer atacando você? Eu, por exemplo, eu sou católico. Aqui já tem um ingrediente a mais, católicos e evangélicos. Já era para a gente, por exemplo, os católicos. Muitos pensam que católico não sofre intolerância. Sofre. A gente vê... Todos sofrem. Todos sofrem. Eu vi muita gente falando que os católicos são privilegiados. Não tem nada disso. Agora, o que a gente quer saber, o que interessa ao povo é... como recorrer, quais os órgãos do país que a gente pode recorrer quando a gente se sente vítima de intolerância.
Mas intolerância mesmo. O canal, ele é o canal comum a todo cidadão. O primeiro local é registrar a ocorrência. Se a ocorrência, procurar uma delegacia mais próxima, porque é onde você vai formalizar essa situação de queixa-crime, né? Você precisa, inclusive, é muito importante, que muitas pessoas, às vezes, por desconhecer o direito legal que ela tem de expressar sua fé e sua religião, num país como o nosso, que é plural, às vezes as pessoas, por não saber desse direito, às vezes não procuram exercer uma queixa-crime quando sofre uma perseguição, quando sofre uma intolerância, por achar que aquilo é uma coisa de menor fator. E é muito importante que, de fato, as pessoas tenham essa consciência de que sofreu algum tipo de perseguição, de intolerância, discriminação, seja no ambiente profissional, seja onde ela vive, ela procura os órgãos competentes de imediato, no primeiro momento, uma delegacia, para formalizar. Porque muitas vezes essas coisas passam batido, não existem os números, as estatísticas que são dispostas hoje no mercado para meio de consulta, elas são ínfimas em relação à quantidade de casos que de fato vêm a acontecer. Porque as pessoas acham que são coisas de menor importância, não precisa formalizar, não precisa procurar uma delegacia, não precisa procurar um órgão, né? Então, ou seja, acaba fazendo com que a nossa estatística ela não seja adequada à realidade, né? Então é necessário, de fato, as pessoas tenham essa consciência. Pastor, quando se fala em intolerância, também vem à mente, de repente, racismo. Tem uma interligação entre o racismo e a intolerância? Mas isso é sem dúvida, meu ministro, sem dúvida, né? Isso porque, como eu falei agora há pouco, nosso país ele teve uma colonização bem diferente, né? Nós tivemos europeus, africanos, e os africanos vieram para cá, principalmente, em situação de escravatura. Isso promove uma marginalização social. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura a nível mundial. Quando aboliu, o que nós vamos fazer com esse povo? Não existia um plano de sociabilização, de educação, de inclusão social. Esse povo foi colocado às margens, tanto na questão racial, quanto na questão cultural. Então, todo esse legado cultural que veio de região africana, ele foi marginalizado na sociedade como em todo o seu contexto. E isso faz com que, de fato, gere-se também uma maior intolerância, um preconceito maior com as religiões de matriz africana. Isso é indiscutível. Não tem nem o que se discutir. Né? Eu costumo fazer até uma comparação, uma citação, que eu não sei citar nome de religião nenhuma, mas tem algumas religiões que, às vezes, elas fazem o que a gente chama de exorcismo, né? E ela costuma, às vezes, fazer entrevista, né? Com a entidade lá que eles dizem que seja. E aí eles perguntam: qual é o seu nome? Você já notou que os nomes de todos os demônios, vamos assim colocar, né? São nomes de origem africana? Já notou que não existe demônio japonês? Não tem demônio asiático? Não tem demônio americano? Aí por que será que acontece isso? Isso em si já é um viés de preconceito. Né? Eu não estou nem tratando a veracidade da possessão, não, mas é uma coisa a gente se questionar, porque só tem demônio nessa região. Então, ou seja, é uma questão que a gente levanta para mostrar como, de fato, uma raça marginalizada, como que foi que aconteceu com as pessoas de origem africana no Brasil e com as suas crenças, né? Ela tende a colocar essas pessoas sempre numa situação, vamos dizer assim, desfavorável no que diz respeito à religião. Você quer falar? Quero falar, né? Estou lembrando, Samuel, que às vezes nós colocamos como ponto-chave um racismo com as religiões, né, africanas. Só que o racismo hoje, dentro da intolerância religiosa, tem todas as religiões. Quando tem um negro, já presenciei isso dentro de igrejas que eu já congreguei. Quando tem negro, tem aquela pessoa que não se dá bem com aquele negro e fala, ainda brinca, né, no meio dos colegas, dos amigos, porque é preto, né, porque não sei o quê. Não, isso aí aconteceu porque ele está aqui no meio. Então, assim, o racismo, ele é uma coisa da pessoa mesmo, né? Eu não posso rotular dentro do ambiente. Isso aí é uma coisa individual. Por quê? Porque é pregado dentro da igreja que não podemos ser racistas, é pregado na mídia, é pregado nos países, né? Teve o problema agora, né, do Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior lá, né, com o Real Madrid, né? Então, assim, é pregado e vem a reportagem tão positiva que tem que... Cadê a resposta? Isso dentro da igreja está... aflorado, Samuel. Samuel, que é pastor, ele sabe o que eu estou falando, correto? Sim, a gente vê isso aí. Isso acontece em todos os segmentos religiosos. Inclusive, o Brasil, por exemplo, as últimas estatísticas do IBGE... Pode-se dizer que uma coisa leva a outra. O racismo e a intolerância... Se tiver o individual da pessoa, independente se ele é evangélico, ele é católico, ele é um umbandista, eles vão ter religião, eles vão ter o racismo. Vai ter, não tem jeito, isso é individual, é de cada um.
Mas como eu ia colocando aqui, segundo as últimas estatísticas que a gente tem do IBGE, o país ele hoje tem em torno de quase 60 milhões de pessoas que se declaram evangélicas, né? O cristão, segmentação cristã. Isso é quase 30% da população. É uma pessoa a cada 3 que a gente vê na rua, segundo os dados do IBGE, claro, se declaram cristã. E o cristianismo sempre foi muito perseguido. Isso aí é óbvio, isso aí é indiscutível, né? Se a gente pegar, por exemplo, no nascimento do cristianismo, que é através da história de Jesus e seus seguidores, seus apóstolos, os 12 morreram martirizados. Já começou de lá. E desde então, isso sempre tem acontecido. Mas isso não exclui que evangélicos também venham ser pessoas intolerantes. Isso aí a gente tem demais. Inclusive, a gente vê na internet, se vocês puxarem agora, qualquer um fazer uma pesquisa, você vai encontrar evangélicos invadindo terreiro de umbanda, depredando, né, ou promovendo violência. Então, ou seja, isso parte de um pressuposto que, às vezes, mesmo dentro de um segmento que foi perseguido, não se aprendeu muito com a história de perseguição. Porque aquele que é perseguido deve ser o primeiro a falar, cara, eu sei que isso não é bom, eu sei que isso não funciona, eu sei que isso não é bom, eu sei que não é certo. E eu preciso, então, respeitar o limite da Bem colocado, pastor, né? Bem colocado. Então, embora eu seja uma pessoa que sofreu perseguição, muitas vezes não isenta do meu segmento promover perseguições a outras segmentações. E isso é importante, porque a falta, acredito até que o crescimento exacerbado de uma ala religiosa, sem uma estruturação de fato daquilo que ela acredita, faz com que crie essa situação de fanatismo, né? Porque o evangelho em si, se você pega os ensinamentos de Jesus e faz uma aplicação pessoal a qualquer pessoa, a gente vai ver que não é pregada a intolerância, que não é pregada a falta de respeito, pelo contrário, é pregado o amor, né? A aceitação próxima, embora o amor, na verdade, a aceitação não te isenta de ser sempre verdadeiro, que é isso que precisa ser todo cristão. Mas quando eu saio dessa linha, né, de aceitação, de amor, daquilo que minha religião ensina, e passo para uma linha de fanatismo, aí, independente de onde eu esteja, eu posso ser uma pessoa intolerante. Eu posso ser intolerante, eu posso ser preconceituoso, eu posso me comportar como, de fato, nem a minha própria religião gostaria que eu me comportasse. Agora, a aceitação, pastor Samuel, é você concordar com a atitude do próximo? Não sou obrigado a concordar, mas sou obrigado, no mínimo, a respeitar. A respeitar, né? É diferente. Se uma pessoa abre um espaço para você, poxa, o Leandro, eu queria entender a sua religião. A minha fala assim, ela está abrindo um espaço para você e você vai, obviamente, explicar quais são as suas nuances, o seu ponto de vista, o que levou você àquela fé, né? Quais são os valores que te envolvem dentro dessa cultura religiosa. E aí é um diálogo. E mesmo em um diálogo, você precisa entender que você está lidando com pessoas que ela pensa diferente de você, ela cresceu num ambiente diferente de você, ela tem valores diferentes do seu, e isso é natural do ser humano. Isso não está só num ambiente religioso, mas em toda a cultura de crescimento que envolve a vida de uma pessoa, como um todo. Né? A pessoa, às vezes, o que você está lá na sua casa, seu pai diz para você assim, não faz isso aqui errado. Lá na casa, o menino, o pai diz, não, vai por aqui, que aqui que é o certo. Aí você aprendeu a gostar de azul, o menino aprendeu a gostar de amarelo. Aí você tem uma religião e tem outra. Como você junta, tem condição de ser igual? Não tem. E a gente precisa respeitar essas coisas. A gente precisa respeitar a história, a vivência, embora eu tenha opinião diferente. E é óbvio, se eu tenho a minha crença religiosa e eu tenho aquilo como convicção de fé dentro de mim, que aquilo é o caminho certo, eu vou querer, de certa maneira, transparecer e mostrar isso para o próximo. Mas eu preciso saber como fazer isso. Né? Eu preciso saber como entender a diferença que ele tem, a postura, a opinião, e mesmo assim a intolerância ocorre quando eu quebro os limites daquilo que é aceitável, daquilo que é respeitável, né? Quando eu quero ser agressivo, quando eu quero ser uma pessoa que eu quero fazer prevalecer a todo custo a minha opinião, ainda que isso gere violência, ainda que isso gere situações constrangedoras, eu quero fazer prevalecer. Isso que não pode jamais. Pois é. Pastor, a sua igreja... eu até anotei, como é que é o nome? Soma da Graça. A Soma da Graça, desculpa o esquecimento. É a idade chegando. Todo está chegando. Soma da Graça. Ela fica no Distrito Federal. Aí eu pergunto para vocês o panorama do Distrito Federal. O Distrito Federal é intolerante? É crescente essa questão aqui na região? Como é que o senhor vê essa questão aqui? Meu amigo Nestor, eu acredito mais que ela eu não digo nem crescente nem decrescente, eu digo que ela é comum. Comum no sentido não que é aceitável, mas que acontece muito. Né? É uma questão porque isso envolve o problema natural que há no ser humano. Né? A questão é geral, o país inteiro é intolerante. Agora, o Distrito Federal tem suas características. O Distrito Federal ele costuma, dentro do âmbito geral, ser um pouco mais frio do que as outras regiões do país. Isso é fato. Você, por exemplo, você pega
pega, você sai do quadradinho que a gente vive aqui, você vai para o Goiás, você, enquanto ser humano, já é recebido de outra maneira. Né? As pessoas são mais calorosas, né? Você tem mais facilidade de comunicação. E isso também reflete no âmbito religioso. Porque no local onde você tem a Brasília tem uma característica de ser uma cidade que ela foi construída muito migratória, as pessoas vieram para cá conquistar a vida, muitas romperam com os laços familiares. Então, ou seja, se tornou tem uma característica de ser um pouco mais fria, uma cidade muito política, muito administrativa, pessoas vêm aqui para trabalhar, o foco é eu quero fazer meu concurso, eu quero vencer na vida. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um foco nas suas conquistas pessoais. Deixe de olhar para o próximo. Isso é natural da construção da nossa cidade aqui do Distrito Federal. Isso refletindo no âmbito religioso vai fazer também com que a gente acabe se tornando mais intolerante. Porque a partir do momento que eu passo a olhar mais para mim do que olhar para o meu próximo, eu posso se tornar uma pessoa intolerante. Não obrigatoriamente eu sou, mas posso me tornar. Né? Porque eu vou acreditar que tudo que eu tenho como ponto de vista para mim é melhor do que aquilo que eu tenho para os outros. Né? Então o Distrito Federal ele costuma ter um pouco dessa característica de mais ríspida, né? A pessoa tem menos aceitação, tem mais dificuldade de diálogo e às vezes até pode incorrer muito mais na questão da intolerância religiosa. Bom, aos amigos aqui eu vou abrir as considerações, já para não ficar... É um tema muito bastante polêmico, gostoso de conversar com quem entende, duas pessoas sábias na área, o nosso amigo Leandro, o pastor Samuel, e está aberto para suas considerações, pastor e o Leandro. Bem, eu quero agradecer, né? Agradecer esse momento tão sublime, tão bacana, muito legal, com o pastor Samuel da Soma da Graça, com o Nestor, nosso âncora aqui do portal de notícias JPC, e falar para vocês, né, amigos, né, até para vocês que estão aqui na mesa comigo, que seja uma pessoa respeitosa, né? Respeite, né, o próximo, né? Independente da sua religião, respeite o próximo. Você tem sua defesa, você tem sua fé, você tem seu credo religioso, mas você não tem direito de desrespeitar, né, o seu vizinho, o seu colega, o seu amigo de trabalho, né? E até dentro da própria religião, tanto desrespeito que tem entre os fiéis, né? Então, assim, pense mais um pouquinho, estude mais um pouquinho e seja mais cauteloso, né? E seja mais respeitoso com as pessoas. Pastor. Maravilha. Mais uma vez agradecer a participação aqui e encerrar a minha fala aqui deixando um exemplo, né? Conta uma história uma vez que um cidadão que não era de dissidência, não era de origem judaica, foi procurar um rabino, porque queria aprender a lei, né? Os institutos, as leis que se pregavam dentro do judaísmo. E aí ele disse para um rabino que chamava Hillel, muito famoso, muito conhecido, disse, olha, me ensina a lei, se você me ensinar tudo que está na lei de vocês, eu fico aqui numa perna só, enquanto você está ensinando todos esses ensinamentos que você tem, todos esses livros. Aí esse rabino Hillel virou para ele e falou, olha, todo o resumo da nossa lei faça para com o próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Todo o restante é comentário. Né? Então, ou seja, se a gente entender que a gente precisa tratar o próximo da maneira que nós gostaríamos de ser tratado, essa questão da intolerância, poucos dias ela sai da nossa vida, sai da nossa frente, some das nossas estatísticas, né? É isso que se prega nas nossas religiões. Muito obrigado ao pastor, muito obrigado ao Leandro por estar aqui, participar desse podcast gostoso, tema polêmico. E vou deixar uma frase. Quando eu era criança, pequeno, eu nunca esqueci disso. Meu pai e minha mãe diziam, o respeito é bom e eu gosto. Quer dizer, são frases bem antigas, adágio popular, que reflete para o dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece.